Olá para todos, eu sou o Matheus Fachin da Senso Properties e esse é o nosso projeto Frente a Frente com o Mercado. Um bate-papo rápido com pessoas referência em sua área de atuação que se destacam não só pelo sucesso empresarial, mas pelos valores familiares e pessoais. A ideia é mostrar para o mercado que nós temos pessoas altamente diferenciadas, competentes, que por tempo não conseguem às vezes transmitir o conteúdo que tem, né, para empresários que tanto precisam e trazer insights relevantes também. Isso porque a gente encontra na internet muito conteúdo vazio de gente sem experiência e sem vivência prática. Então a nossa ideia é justamente combater isso com nada mais, nada menos do que o que acontece no dia a dia das operações e dos negócios, né? Nesse bate-papo eu tenho a felicidade, a alegria realmente de conversar com uma amiga e parceira de Santa Catarina, mais especificamente de Joinville, a Ana Rita Vieira. A Ana Rita é CEO da Viplan e é presidente do Sinduscom de Joinville, atual presidente do Sinduscom. Parabéns, Ana, já mais uma vez. Obrigada. Por essa mais que merecida posição, né, de representação. Mas antes de falar da empresária Ana, né, eu quero ressaltar a Ana Rita enquanto valores, dedicação e zelo pelo seu negócio, familiar também, com o suporte da mãe, Dona Andira, e agora com a Mana também, trazendo a Mana para dentro de casa, né, com o Roger e a Fran também, que dão todo esse apoio. Tem os méritos de perdurar e crescer um negócio muito legal, que é a Viplan, né? Então, o primeiro que gera admiração é a fibra, o carinho que a Ana toca esse negócio. É perceptível na primeira, na segunda, na terceira reunião, a gente sempre sente o carinho, o apreço, o zelo, né? E a gente sabe que para o nosso mercado é improvável, impossível ter sucesso se não for com isso. A gente falou há pouco antes ali, né? Se não for com amor, com carinho, com vontade de fazer acontecer, não é só pelo financeiro que esse negócio existe, eu tenho certeza que tem uma paixão muito maior que isso, né? Então, além dessa competência, a Ana tem uma coisa que para mim é única aqui na Viplan. Única, eu digo, é rara, que é uma empresa que tem basicamente mulheres. Obviamente tem homens também, né, que trabalham aqui, o próprio Roger, enfim, mas ela é basicamente de mulheres. A Ana vai falar um pouquinho mais para a gente aí na sequência. Isso é muito legal. Ana, obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar conosco um pouco do teu conhecimento, da tua experiência. E, enfim, eu acho que é importante trazer uma pessoa, uma líder feminina como tu, e eu acho que, penso, né, obviamente vou te dizer até o mês que nós vamos largar esse vídeo, nós vamos largar no mês de março, que é o mês da mulher, né, porque eu tenho certeza que é uma homenagem a todas as mulheres empresárias e diferenciadas e que se posicionam como tu fazes, não só na Viplan, mas no mercado de Joinville, em frente ao Sinduscom. Enfim, é muito legal ver uma pessoa fazendo o que tu faz. E te dando as boas-vindas, já abrindo para ti aqui, eu acho que a Viplan dispensa comentários hoje, principalmente aqui em Joinville e região, mas para a gente trazer um pouco, né, e começar então com a Ana lá atrás, como é que foi a tua entrada na Viplan? Eu acho que contextualiza um pouco para nós e para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, como é que foi a tua entrada na Viplan, em que momento isso aconteceu, né? E como é que foi para ti essa chegada? Ana, obrigado mais uma vez. Legal, Matheus, obrigada pelo esse convite para falar um pouquinho da nossa história. É sempre gratificante quando a gente pode dividir com os outros a nossa história, as nossas dores, enfim, os desafios, e poder de alguma forma inspirar ou encorajar as pessoas. E tem sido uma missão minha, especialmente as mulheres do mercado imobiliário. Perfeito. Né? Eu costumo dizer, Matheus, que eu nasci num canteiro de obras, né? A minha mãe é engenheira civil, já tem por volta de 70 anos, então se formou há muito tempo atrás. O meu pai é engenheiro civil também, e eu digo que quando faltava a moça que cuidava da gente lá em casa ou não tinha aula por algum motivo, eu acabava dentro de um canteiro de obras com a minha mãe. A minha mãe é dessas engenheiras de obra mesmo, né? E para passar o tempo ela dava uma pilha de pecinhas de hidráulica para a gente separar e contar, né? Joelho, separar do T, enfim. Legal. Ou brincava no monte de areia. E me marcou a minha infância um dia que o rapaz da retroescavadeira botou eu e minha irmã dentro da retroescavadeira e levantou a concha do trator com a gente dentro. Acho que hoje isso seria impensável, né? A segurança do trabalho, enfim, né? Mas isso, então, há mais de 30 anos atrás, né? Eu nasci no canteiro e acabei me encaminhando dentro da profissão, vendo os meus pais, enfim,
E a minha mãe deixou um ensinamento muito legal, que ela dizia que a gente nunca deve se queixar da profissão na frente dos filhos, a gente sempre deve contar as coisas mais boas do que as ruins. Exatamente, né? Eu penso a mesma coisa que a dona Andira, eu concordo com ela. E daí, naturalmente, eu acabei fazendo faculdade de arquitetura, né? E quando eu estava prestes a me formar, o meu pai faleceu subitamente, assim, e ele que tocava o braço de incorporação, diríamos assim, da empresa. Meu pai e minha mãe já não tinham mais empresa juntos, a minha mãe fazia administração de obras para terceiros, né? E o meu pai tinha o braço de incorporação com uma marca na época que ele havia fundado em 97, até a gente falou um pouquinho depois do case da Incol, então pegando um pouco desse novo mercado que se estruturava de venda na planta, se reestruturava, né? Então, em 97, ele havia fundado uma marca de apartamentos, criando um pouquinho de valor, assim, em relação ao que se fazia na época, que era muito a Coab e tal, né? Então, ele vinha empreendendo nisso e em 2010, eu estava na faculdade de arquitetura, eu não morava em Joinville, inclusive eu estava fazendo intercâmbio em Portugal. Subitamente meu pai faleceu e eu me vi voltando para Joinville, tendo que tomar uma decisão de que se eu ingressava na empresa, né? Obviamente era um desejo meu, mas assim, eu na época tinha 22 anos, eu brinco que eu era uma patricinha, assim, eu não precisava trabalhar, né? Então eu não tinha muita experiência, eu tinha pouquíssimas experiências de trabalho na época, alguns estágios e tal. E eu me vi, de repente, numa cadeira de diretoria. Tendo que tomar decisões. Tendo que tomar decisões muito importantes, entendendo um mercado que eu entendia da mesa de jantar, mas eu não entendia dele a fundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive bons mentores na época que disseram, olha, você pode enxergar isso como uma grande oportunidade ou uma grande tragédia, enfim, claro. E desistir do negócio e tá tudo certo também. Ninguém espera que você, com 22 anos, vá tocar um negócio, mas se você tiver essa coragem, né? E eu também penso um pouco que eu tinha uma coragem inconsequente, né? Porque assim, o fato de você não saber todos os detalhes também te encoraja. Ajudam. Né? Não sabe os riscos todos, né? Tudo assim, aquilo, né? E a gente acaba... Mas foi... Talvez tenha sido oportuno naquele momento, né? E eu digo que essa é uma característica do empresário também, né? A gente tomar decisões com nem todas as informações disponíveis, né, e assumindo as consequências das decisões que você toma, né? Então, verdade. E ali eu resolvi assumir a empresa, claro, suporte para a parte técnica toda da minha mãe. A minha mãe ela é excelente engenheira, conhecia muito da parte técnica do negócio, então a gente não tinha muito problema nessa área, mas a gente tinha muitos desafios na parte de negócios mesmo, que não era o dia a dia dela, não era o métier dela, a venda do apartamento, o desenvolvimento do produto, a incorporação imobiliária em si. Ela estava mais focada na obra, né? Mais focada na obra, exato. Então, e passados aí esse tempo, então de 2010, a gente assumiu a empresa e foi tocando, passou pela crise de 2015, né, que foi terrível, foi o momento mais desafiador do mercado, né, porque foi longa também, foi longa, né? Tempo. Foi assim o primeiro grande tombo, eu diria, né? E hoje já passados aí 15 anos dessa sucessão, enfim, a minha mãe já se afastou novamente do negócio, já faz uns 4 anos. Está na praia do Mandira já. Está na praia, né? Ela ainda hoje dá muito conselho, diz que ela ocupa hoje a posição que ela realmente faz na família, que é esse conselho de experiência, enfim. Imprescindível, né? E a gente, né, agora com 15 anos aí à frente da empresa, eu me senti mais tranquila, inclusive, para assumir esse desafio do Sinduscom. Que é muito legal, acho que veio numa hora certa, como tu falaste, também a maturidade, né, de tu ter me dito que o momento certo, esperaste o momento certo também para isso, acho isso importante, mostra a maturidade da decisão. Ana, é muito legal essa história, né? Acho que mais uma vez prova os teus méritos, né? Porque é um mercado predominantemente masculino, a gente sabe. Então entrar e se fazer respeitada, né? Como uma CEO, como uma líder, né? Empresarial, como tu fizeste e ainda muito jovem, mas eu acho que a trajetória mostra como é importante focar e dar sequência
obviamente com o suporte da dona Andira, né, muito tempo, mas também mulher, também certamente passou por grandes desafios no canteiro de engenharia, né? Hoje eu conheço muitas engenheiras brilhantes que atuam dentro do canteiro de obras e são fantásticas. Né? Me perdoem os homens, mas muito melhor que a maioria dos homens, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito legal ver esse crescimento. Eu queria te perguntar assim, o que tu atribui hoje, né, olhando, né, a história da Viplan, como um fator imperativo para o sucesso que a Viplan tem hoje, né? E como é que a empresa se preparou para esse momento? Enfim, o que trouxe, que se pudesse elencar um ponto que trouxe a empresa para esse momento, o que tu elencarias? Eu acho que a gente se especializou muito, assim. Eu acho que essa questão do nicho de mercado, né? A gente nunca teve a intenção no negócio de atender os diversos públicos, enfim, atuar em Minha Casa Minha Vida, atuar em luxo, né? A gente foi nichando, né? E hoje a gente tem muito específico isso dentro da empresa. A gente tem um posicionamento de apartamentos compactos, mas não o estúdio. Eu digo que a gente vende os 60 metros quadrados com 2 dormitórios, os 73 metros quadrados com 3 dormitórios, então, e sempre muito focado nesse primeiro upgrade, eu diria. Não é o primeiro imóvel, porque naturalmente a gente tem alguns clientes que passaram pela Minha Casa Minha Vida, mas é o primeiro upgrade. O degrauzinho, aquele que já começa a mudar. Ou eu costumo dizer o imóvel de quem tem um pouco de... A gente brinca aqui patrocínio, né? Então já compra numa condição um pouco melhor o imóvel, ou às vezes, muitas vezes, o primeiro investimento também. Sim, né? Investidor que compra um imóvel para locação. E que ainda não é um investidor qualificado no mercado, que Sim. compra muito, que compra um valor alto, Sim. compra numa condição que, eu brinco com os nossos investidores, eles vêm aqui e eles compram como se fosse para morar, né? Sim, então, perfeito. A gente... Acho que essa especialização da empresa nos ajudou muito. Outro, investir em, eu diria, não tecnologia de obra, mas em tecnologias para darem suporte aos planejamentos de obra, aos prazos se cumprirem, ao nosso orçamento se cumprir, a gente conseguir fazer esse pacote funcionar um pouco melhor, justamente porque nesse mercado a gente depende de uma inteligência financeira muito grande, né? Então, a gente precisa muito do financiamento do banco. Então, você ter esse controle de fluxo de caixa, de prazos, era muito importante. Então, a gente investiu bastante nisso. E sem desfocar em querer novas tecnologias para a obra, novos segmentos. Assim, vamos fazer bem feito isso aqui. Perfeito. Então, isso a gente tem conseguido muito bem. Eu acho, assim, olhando de fora, obviamente... Eu tinha uma leitura similar à tua, mas eu queria ouvir de ti, né? Realmente o que tu entende. Eu particularmente acho que acertar na mosca o público-alvo, nichar o produto foi o que vocês fizeram muito bem e de certa forma dominaram esse mercado e tem se tornaram um objeto de desejo para esse consumidor e para esse investidor com esse perfil também, né? Eu acho que isso é muito legal. Sim. E claro que cada projeto a gente põe um plus. Uma grifezinha ali, né? Uma etiqueta, eu digo. Cada um deles tem uma persona muito bem definida. Claro. Tu categoriza conforme os desejos da empresa. Perdão, do cliente. Ana, tem uma pergunta que a gente vai um pouquinho assim nos erros, né? Acho que também são importantes a gente analisar os erros, né? Se tu pudesse mudar alguma decisão tomada no passado, um erro que a empresa teve, né, que teria talvez levado a empresa para outro caminho, enfim, ou alguma decisão que foi divisora de águas, assim, que tu entenda, quando a gente decidiu para cá, mudou o rumo da empresa. Tem alguma menção dessas que tu poderia trazer para nós? Vou dizer que a gente talvez perdeu a chance de expandir a empresa no momento para o litoral, enfim, assim, eu acho que... mas isso... Assim, é difícil dizer hoje, porque na época eu não me sentia talvez competente o suficiente para expandir o negócio da empresa. Eu precisava primeiro tomar pé do negócio, assim, para poder expandir. Talvez ter ido para o litoral aqui há 10 anos atrás teria sido um grande negócio. A gente tinha uma marca consolidada para isso, era possível fazer isso, né? E acho que isso é mantendo as nossas características, porém
no litoral, né? Sim. E até talvez para atingir o próprio público do litoral, não o público, quem já é morador das cidades do litoral. Eu acho que a gente teria ido muito bem. Porém, na época, eu acho que a empresa não estava estruturada o suficiente para isso. Teria sido uma aposta. Acho que teríamos sobrevivido, mas... como eu digo, né? Sempre olhando para trás, o passado é muito fácil agora eu faria assim, quando está lá na frente é melhor, né? Agora eu me coloco também naquela oportunidade lá, vamos para lá, vamos fazer tal coisa, parece às vezes tão desafiador e realmente a gente sabe que traz um mundo de riscos no nosso negócio, né? É um negócio de muitos riscos, então, mais uma vez, aquela pergunta, não é assim, não é que tenha sido um erro, mas é que talvez poderia ter sido tomado uma outra decisão, mas não dá para caracterizar como erro, obviamente, porque não se sabia o resultado daquilo, né? Exato. E o que poderia acontecer. Na época, acho que a empresa teria sofrido para ir, né? Teria sido mais desafiador do que hoje ir, só que é claro que hoje a oportunidade já não é mais tão grande quanto foi, né? Outras oportunidades virão, tenho certeza, e claro, com o posicionamento que a Viplan tem hoje, são inúmeras que vão surgir ainda, né? Isso é bom ter como um aprendizado, né? Aí uma pergunta também que eu tenho feito, eu acho legal, porque elas às vezes trazem insights bacanas. Teve algum momento que a empresa teve próxima de quebrar? E o quebrar, eu vou dizer assim, não é só fechar as portas, mas assim, situação difícil, alguma situação que a empresa tenha passado. E eu vou dizer assim, eu até agora eu não ouvi ninguém dizendo assim, não, nunca aconteceu nada, sempre tem alguma coisa, e esse é o nosso mercado. Então assim, se teve, Ana, que tipo de experiência isso gerou, enfim, como é que foi feito para reverter? Olha, tem uma que para mim é muito marcante, eu digo que foi o dia mais difícil da minha vida na Viplan, e eu uso como uma lição para dizer que nada vai ser pior do que era aquilo. Assim eu espero, né, Matheus? Com certeza, com certeza. Né? Mas o mercado imobiliário é um mercado que depende muito de crédito, né? Então a gente depende muito de recursos de banco, enfim, então a gente gira o negócio aqui na Viplan, 70%, 50%, hoje menos, uma participação bem melhor, mas naquela época isso foi acredito que foi em 2014, 70% do negócio dependia de crédito de banco. A gente tinha uma obra 100% aprovada, contrato rodado no banco, na Caixa Econômica, para assinar o financiamento do prédio inteiro, né? Depois a gente, o mercado imobiliário funciona, a gente precisa financiar no banco quase como para adiantar um fluxo de caixa da obra. Já tinha vendas, tinha o prédio bastante vendido, na verdade estava 80% vendido, mas eu precisava do recurso do banco para depois repassar ele, construir a obra e receber dos clientes e amortizar o banco, né? Mas, basicamente, esse é o esquema. Então, você precisa do banco para operacionalizar. E era bem na época ali, aquela época turbulenta de impeachment da Dilma, assim, a gente já vinha, eu digo que só quem viveu 2015 sabe, a gente aqui na Viplan tinha... Era o nosso ano, a gente vinha caindo o faturamento já um pouco, assim, mas 2015 foi um ano que caiu 80%. Né? Se a gente vendia 80 apartamentos, aquele ano a gente vendeu 15. Foi uma coisa trágica, assim. E era um período muito ruim. E estava tudo pronto para assinar no banco e a gerente aqui da superintendência regional, pediu uma reunião comigo, sentou na minha frente e disse, o banco fechou essa linha de crédito, ela não existe mais, nós não vamos financiar esse prédio. Tinha, sei lá, 12 milhões de reais para receber. A obra andando, o dinheiro que a gente tinha em caixa bancava mais um mês de obra né? A gente sempre estava no limite, né? Eu estava no limite, tinha um mês em caixa, obra bombando, prazo de entrega com os clientes, tinha ali 1 ano e pouco para o prazo de entrega. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu lembro que aquele dia eu fui para casa e disse, o que eu vou fazer agora? Pronto, quebrei. Esse tipo de situação é interessante, né? É interessante depois, porque na hora é péssimo. Assim, quebrei, né? O que eu vou fazer? Não tem o banco que me financia, toda a minha operação aqui diz que não vai financiar e que não tá fechado por hora, porque o país estava numa crise política violenta, né? As pessoas também estavam perdendo emprego, a gente tinha muitos distratos na época, então estava muito turbulento. E, enfim, no final foi que... a gente fez algumas promoções, conseguiu colocar um pouco de dinheiro para dentro de casa, tocou, sobra uns 4, 5 meses com dinheiro de caixa,
do caixa interno da empresa e de novas vendas, reduziu um pouquinho o ritmo, o banco voltou a contratar. Eu acho que, também digo que eu mostrei, eu acho que outra lição foi que em nenhum momento eu escondi nem da equipe e também nem da Caixa Econômica, enfim, de que aquilo tinha potencial de quebrar a empresa, enfim. Sim. Né? E então todo mundo sabia, estava todo mundo buscando alternativas junto, e a gente conseguiu aí atravessar, acho que por volta de uns 6 meses, e recontratou com o banco e deu tudo certo. Essa obra entregou, foi um sucesso de vendas. Eu não quero nem imaginar certo. esses teus 6 meses como foram, né? Assim, Essa é a vida do empreendedor, né? Até o passado é incerto no Brasil, um contrato pronto para assinar, volta atrás. Infelizmente, a gente vive e vai viver ainda muito isso aqui no nosso país, né? Uma pena, mas é uma lição de aprendizado. Não desistir, sequência, vamos lá, buscar as alternativas possíveis e toca, né? E hoje, claro, a empresa está muito mais capitalizada, muito mais forte. Esse de longe não seria um problema, né? E a gente vive um cenário parecido, né? Vive um cenário parecido. De crédito macroeconômico. mais macroeconômico. Eu diria sem a crise do emprego, né? Sem a crise do emprego, o país crescendo também. Sim. Eu acho que a gente tem que guardar certo otimismo, né, nesse momento, mas juros altos e escassez de crédito. Exatamente. Né? Então, assim, tendo que reinventar o funding, mas nessa época nem se discutia isso. Sim, né? Não tinha outras alternativas. Não tinha. Né? Hoje já se enxerga outras alternativas, por mais que com o capital ainda caro, enfim, mas tem se plano enxerga, B, né? Exatamente, se enxerga planos alternativos. Ana, bom, na sequência dessas perguntas, quais, né, os acertos ou decisões que tu tomaste na tua trajetória que permitiram um salto para a Viplan, assim? Teve algum momento em que, porque normalmente a empresa cresce 2, 3, 4, 5, 6%. Teve algum momento em que a Viplan deu uma virada de chave e teve um crescimento maior? Né? Que momento foi esse, se esse momento aconteceu? Eu diria que eu vou destacar 3 momentos importantes e todos eles, não à toa, eu acho que estão ligados um pouco à minha formação de arquiteta, de desenvolvimento de produto, enfim. Né? O primeiro deles, quando eu assumi a empresa aqui, em 2010, a gente tinha uma marca que se chamava Le Petit. Então, assim, era essa a marca de apartamentos da empresa. A gente era o Le Petit X, Le Petit Y, enfim, né? Que tinha a ver com o modelo de negócio anterior, né? Que era um pouco diferente. Isso, tinha a ver com o modelo de negócio anterior, mas assim, quando eu assumi a empresa, eu lembro lá em 2010, o teto do Minha Casa Minha Vida aqui em Joinville era 130 mil e os nossos apartamentos eram 180 mil, mais ou menos. Então, a gente tinha um esforço enorme de marca para vender algo que chamava o pequeno, Minha Casa Minha Vida, enfim, eu tinha assim, de cada 10 ligações que eu recebia na empresa, naquela época as pessoas ligavam para comprar, né? De cada 10 ligações, 8 queriam comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida. Então eu tinha uma imagem de marca muito relacionada ao name, enfim, que não condizia mais com o que a empresa vinha fazendo. O nosso produto já era mais bacana, já era mais exclusivo, já era legal. Então isso... A gente, naquele momento, topou por reestilizar a marca e passar a divulgar mais a marca da Viplan, que, na verdade, era construtora. A gente era conhecido por uma série de produtos e não sobre a marca da construtora. E por abandonar e mesmo botar na gaveta uma marca que nos trazia muito carinho, tinha uma tradição muito grande, mas que tinha um problema de name que não tinha como abandonar. Sim. Entendeu? Assim, então, eu acho que... não conseguiria consertar. Não tinha como consertar. E a gente passou por uma transição e conseguiu mudar essa imagem de marca, enfim. E daí a gente, com isso, já trabalhava muito forte a personalização dos apartamentos. E ele era mais caro até porque os clientes podiam personalizar, enfim. Só que a gente comunicava muito mal. E daí a gente lançou um produto naquela época que chamava Pixel, que foi lançado em 2013. Um produto que o cliente podia até alterar a posição da janela na fachada, enfim, era todo personalizado e tal. E foi o primeiro produto da marca que não levava o nome Le Petit e sim o nome da Viplan. E foi um super sucesso de vendas, a gente vendeu muito aquele prédio. Inclusive foi esse o prédio que deu o problema lá em 2015 de financiamento, mas funcionou super bem, deu tudo certo, a gente tinha clientes muito engajados. Então foi esse o primeiro momento.
O segundo momento, em 2017, a gente montou um apartamento decorado em tamanho real dentro de um dos shoppings aqui da cidade. Foi um case bacana. Foi um case super legal. Na época, hoje já é bem mais comum, mas na época não se fazia. Na época não era normal. Principalmente aqui na região, né? Ainda não era uma coisa tão comum. E era um produto que chamava LiveCo, que tinha uma série de usos compartilhados. E esse foi o primeiro prédio que a gente lançou aqui na região com coworking, com porta para a rua, 2017, antes da pandemia, né? E com espaço de banho pet, enfim, tinha uma série de usos compartilhados, ferramentas compartilhadas e tal. Então, a gente lançou ele com um apartamento decorado no shopping, foi um novo salto de crescimento. E agora o mais recente foi a construção da nova sede aqui da empresa, onde a gente está. Linda sede, parabéns. Obrigada, era um desejo, era um sonho. Eu digo que quando eu assumi a empresa, eu sonhava um dia entrar no escritório que parecesse uma startup, enfim, né? Tinha aquela coisa de imagem, assim, e eu acho que consegui realizar, e isso foi muito importante para a empresa do ponto de vista de credibilidade, do ponto de vista dos clientes, em posicionamento, né? De marca, os clientes chegarem aqui e verem hoje que a gente tem uma sede que tem a ver com os nossos produtos, que então assim está muito alinhado isso. E foi um passo importante, sobretudo na credibilidade para a gente fazer bons negócios com o terreno. É diferente. É legal, as pessoas enxergam muda a o empresa posicionamento. de uma forma um pouco mais sólida. E ficou muito bonita a sede, é inquestionável. Né? Tem que conhecer a sede para ver como ela ficou legal. Um ponto que a Ana destacou também da personalização dos imóveis, eu acho que é um ponto que torna a Viplan diferente de muitas empresas para este perfil de público, né? Normalmente no altíssimo padrão, alto padrão, enfim, as empresas acabam personalizando mais, mas para este perfil de público, normalmente era uma ou outra coisinha que se personalizava, né? E a Viplan vem trazendo um serviço fantástico de personalização, acho que é um dos grandes diferenciais também da empresa, né? Hoje. Sim. Hoje a personalização, a gente permite que o cliente troque a posição da tomada, o layout, os pisos, os acabamentos todos do apartamento. Isso é muito legal. E agregue ou acabamentos diferenciados, enfim, é uma unidade de negócios que está nascendo aqui bem já com faturamento bem interessante para a empresa. Consistente, né? Ana, indo para a reta final, agora vamos falar de dois assuntos diferentes para a gente encerrar. Um deles, eu acho que tem a ver talvez mais com a Ana, presidente do Sinduscom agora do que com a Ana da Viplan, mas acho que as duas se conectam, que é como é que tu enxerga a nossa situação nacional para os próximos anos. Eu sei que a gente está num momento complexo, como a gente falou antes, mas também tem que ter esse viés de positivismo, de otimismo. Eu acho que o nosso mercado, a gente sempre fala, né, não tem mercado mais seguro no Brasil para investir do que o mercado imobiliário. A prova está que ele é anticrise, diferente do próprio mercado de capitais, que às vezes derruba, né, vai lá embaixo. Então o mercado imobiliário ele tem uma estabilidade. Então, mas voltando, como é que tu enxerga a nossa situação nacional nos próximos anos e também especificamente aqui em Santa Catarina, né, Joinville, enfim, como é que tu vê aí esse, vamos dizer assim, esse desenrolar dos próximos 3, 4 anos aí? Olha, claro que a gente está vivendo um momento desafiador, né? Mas eu costumo dizer que acho que todo mundo que está no mercado imobiliário, a gente está enxergando sempre muito para frente, né, Matheus? Não é o agora, né? A gente está enxergando longos ciclos, né? E eu entendo que eu sou uma otimista também nata, cabe fazer esse recorte aqui, tá, gente? Mas assim, eu vejo e conversava até com o Fábio da Brain, que é, né, consultoria especializada em mercado imobiliário, diz, olha, a gente tem que enxergar... Fábio, conhece muito ele, a turma toda da Brain ali, Guilherme, Marcelo. Enfim, exato. Também. E daí ele falava, Fábio, ele disse, né, assim, o juros está alto, está muito mais alto do que deveria, enfim, né, muito mais por causa de uma crise política do que, de fato, os fundamentos da nossa economia, né? Mas eu entendo que a gente está num momento em que a gente tem pleno emprego, né? Então, assim, que a principal crise que abala o mercado é emprego, né? Se as pessoas não têm confiança de que estarão empregadas, elas não vão assumir um financiamento de 35 anos, né? A gente tem um país crescendo, nós tivemos um crescimento de 3% ano passado do PIB do Brasil, um crescimento bastante interessante, né? Bastante grande, até comparado às outras economias do perfil da nossa, né? E claro que esse crescimento vem com um pouco de inflação, né? Crescimento sem inflação são coisas
diretamente relacionadas, né? Então, assim, eu vejo com certo otimismo, vejo essa crise de crédito se resolvendo de forma a ter outros fundings, enfim, o mercado vai se reorganizar de alguma forma, né? Sim. E o comprador continua batendo na porta, é isso que eu tenho sentido aqui na Viplan, é isso que os meus pares têm sentido lá no sindicato, se o comprador não sumiu. Então, as pessoas continuam ávidas por comprar, especialmente aqui na nossa região, que a gente vive quase que uma bolha de desenvolvimento, né? Exatamente, assim, sim. Litoral, o norte de Santa Catarina, aqui Santa Catarina como um todo, né? Vem crescendo, um estado que só cresce, um estado que as indústrias são bastante consolidadas, tem uma base econômica muito diversificada, né? Então a gente tem agricultura, a gente tem indústria de serviços, a gente tem indústria pesada e temos ainda a parte de turismo, né, de certa forma forte no litoral. Muito pujante a região toda. Então eu entendo que aqui ainda se mantém muito protegido. E o mercado, eu acho que a gente está entrando também numa fase em que o mercado imobiliário já é visto, começou a ser visto como um mercado anticrises. As pessoas estão entendendo isso. Estão entendendo que a gente não oferece super ganhos, mas a gente também nunca oferece grandes perdas. Então, é um mercado bastante estável. Eu acho isso o investidor de imóveis ele está mais consciente. Exatamente, concordo totalmente. Acho a tua leitura muito perfeita do momento. E ainda até aproveitando a nossa região lá de Gramado e Canela também, ela tem uma similaridade no que tange a turismo e etc. Né? Então, elas são polos que, como a região de Santa Catarina aqui, atraem o Brasil inteiro, né? E obviamente a gente sabe que o mercado imobiliário ele é regulado pela oferta e demanda. Só que tem um ponto que eu sempre penso assim, o momento de entrada do investidor, ele não pode ser quando o mercado está bem lá na frente, que a Selic está a 9%. Quando ele entrar, se ele for entrar lá na frente, que a Selic está 9%, o metro quadrado já está 40%, 50% superior ao preço que está hoje. Então, se a gente for pensar com o olhar do investidor, o momento certo de entrar no mercado é agora. Claro. Quando o mercado está com certas instabilidades de Selic alta e tal, porque agora a gente sabe que o preço do metro quadrado está no menor patamar que ele vai poder estar. Eu não tenho dúvida que o nosso mercado imobiliário, apesar de também aqui em Santa Catarina e Joinville especificamente ter crescido, tem muita coisa para crescer ainda, tem muito espaço para crescer e ele está defasado. Ele ainda está defasado, né? Então, essa diferença de preço ela vai acontecer ali na frente. Se o investidor não entrar agora, quando ele for entrar, vai ter perdido tempo. Então, não é puxar a brasa para o nosso mercado, né? Mas é uma realidade, é uma constatação. Às vezes as pessoas acham que, não, agora está ruim, eu não vou entrar. Não, agora é que é a hora de entrar, né? Então, e os preços nunca caem, né? Eu não sei de onde que as pessoas esperam que os preços vão cair, eles nunca caem. Perfeito. Não. Ana, então, chegando numa reta final, né, assim, tem uma outra colocação que eu faço para os nossos convidados aqui, é que vamos supor que esse bate-papo possa ser visto por todo o Brasil, que assim seja, né? Mas enfim, pelos empresários de pequeno, médio porte também, que estão ali com os seus negócios, no nosso caso, né, que a gente está falando muito do mercado imobiliário, construção civil, nesse nosso mercado, que tu pudesse deixar um recado, uma mensagem de aprendizado que tu tiveste nessa tua trajetória, né, de ter iniciado, pego a empresa num momento complexo, entrado e, né, até chegar o momento que está hoje na Viplan e também como presidente do Sinduscom, que pudesse chegar nessas pessoas, talvez uma coisa que tu tenha aprendido, tenha te marcado, enfim, que tu sentiria bem em compartilhar, e acho que essa é uma mensagem. Também vou deixar uma provocação para ti, né, que infelizmente eu não tenho muitas convidadas mulheres do mercado imobiliário, até de outros mercados a gente tem, mas do mercado imobiliário não tem. Então, deixar uma mensagem também para as mulheres, né, que eu acho muito bacana tu poder transmitir essa tua experiência do nosso mercado. Acho que primeiro falar um pouquinho de maneira geral, assim, para os empresários, acho que a gente tem que escolher um nicho, escolher um mercado, estudar muito ele, conhecer muito sobre ele, sobre o nosso cliente, enfim, buscar diferenciais que a gente possa fazer nele, mas não ficar, eu digo assim, também não precisa inventar a roda, né, gente? Vamos fazer muito bem feito alguma coisa, escolher aquilo e ser determinado, né? Dar mais tiros de sniper do que tiros de canhão, né? Eu digo, então vamos ser mais assertivos, assim. Buscar referências no nosso mercado e não só no nosso mercado, ter um olhar aberto para empresas que trabalham nicho, enfim, né? Isso é uma questão, assim, bastante importante. Outra coisa que na minha carreira eu nunca tive vergonha de pedir ajuda,
de pedir Perfeito. conselho, de dizer, olha, eu queria... fulano, eu vejo que você entende muito de legislação, você pode me falar um pouco, a gente pode bater um papo sobre isso. Ciclano, você entende muito de mercado financeiro, você pode me ensinar um pouco sobre isso. Então, de conversar com pessoas e, claro, se isso acontecer dentro do teu mercado, melhor ainda, mas de pedir ajuda mesmo. Eu encontrei muita gente muito mais velha que eu, muito disposta a ensinar, até como legado, como vontade. Hoje é uma missão que eu vejo também, né? Eu ainda não estou nesse nível, né, de poder ensinar muito, mas de poder Mas transmitir, já pode trazer muito conteúdo. de dividir, de fazer benchmark, de ir bater na porta das empresas, dizer, olha, eu queria aprender com vocês, eu admiro isso. Então, acho que eu fui muito bem recebida sempre e aprendi muito, e a gente trouxe muita coisa para dentro de casa que foi aprendido com outras pessoas e vieram de conselhos de outras pessoas. Então, não ter vergonha de pedir ajuda mesmo. Perfeito. E para as mulheres, eu diria, Matheus, que o que nos falta é um pouco de coragem, né? As mulheres esperam muito, é uma característica feminina, a gente está 100% segura para fazer algo. E a gente nunca vai estar 100% segura. Então, a gente tem muito medo de errar, as mulheres, muito mais do que os homens. Os homens erram com mais facilidade, reconhecem o erro e vão para frente. A gente tem muita dificuldade disso. Então, que eu tenho dito para as mulheres, para as meninas em volta de mim coragem, errem. Não esperem os 110% pronto. Menos medo de julgamento, vamos lá, não deu certo, a gente tem que aprender a se comportar um pouquinho mais como os homens nesse quesito e dizer... E daí eu vou puxar agora para o meu lado, para as mulheres, a gente é muito competente para o mercado imobiliário e especialmente para as obras, eu diria, porque as mulheres têm uma característica que é feminina também, que é essa coisa da multitarefas, do olhar amplo. Então, assim, a gente consegue estar fazendo tudo, olhando tudo ao mesmo tempo, né? As mulheres sabem do que eu estou falando. Exatamente. Né? E é uma característica, e que é uma característica que se adapta muito bem ao mercado imobiliário, à construção civil. Então, não precisa esperar estar segura, já está preparada. É isso aí. Vai em frente. Excelente, eu acho que não podia ter um encerramento mais preciso do que esse, né? Então, e até te pedindo aí um alô final, um recado final, para a gente se despedir aqui, mas agradecendo a ti pelo tempo, pela disponibilidade, te parabenizando pela tua história, pela tua trajetória profissional, pessoal, enfim, de vida, a Viplan, né? Desejando aí sucesso e vida longa. E tenho certeza que a gente tem muitas outras coisas para compartilhar de negócios pela frente. A gente depois vai fazer uma reunião para falar de negócio, né? Mas tudo bem. Uhum. Então, assim, que a gente conecte, porque uma outra coisa que eu vejo assim nessa proposta do frente a frente é uma conexão de pessoas boas, né? Assim, de pessoas que a gente conversa e tem a sensação e a certeza que a gente está conversando com pessoas boas, porque é só perguntar da Ana em Joinville, né? Ainda mais no mercado, todo mundo, nossa, a Ana é espetacular, é nota 10 e tal. Isso é muito legal e é o que eu tenho gostado de fazer, é conectar pessoas boas, né? Então, te agradecendo por esse momento, Ana. Parabéns pela tua trajetória, parabéns por tudo e obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Obrigada, Matheus, obrigada. Foi um prazer estar aqui. E vamos fazer esse mercado melhor trocando, né? Exatamente. Trocando experiências, trocando ideias. Eu acho que o propósito do podcast é excelente. Vamos em frente. Muito obrigado. Valeu.